queridos amigos, eu, Daniele Jacob, psicóloga clínica, organizacional e forense, estou aqui com a nossa querida pastora Kissela, evangelista, e vamos conversar de forma clara, objetiva e tentaremos ser mais interpretativa possível sobre fatos da nossa Bíblia Sagrada que estão se repetindo no mundo atual de forma nítida e notória, ou seja, fatos escritos lá do passado que hoje nós, com a nossa sensibilidade, estamos vendo e descobrindo o que estão acontecendo aí para quem quer enxergar. E vamos também entender e acalentar o coração de pessoas que estão sem respostas, mas que estão aí sofrendo determinados sintomas ou transtornos emocionais e que às vezes não sabem por quê, mas que as suas respostas estão sim na Bíblia. E aqui Kissela vai nos ajudar. Então, para que possamos juntos entender e saber e amenizar nosso coração e o de quem está se identificando nesse momento. O objetivo desses vídeos, e será uma sequência de vídeos, são identificar, a forma de viver mais equilibrada possível nesse mundo imenso aí de sintomas, esse mundo aí imenso de transtornos. Eu sempre falo, a vida é bela e o mundo é mau, só que a gente não é educado o suficiente para enfrentar esse mundo. Com a psicologia e com os ensinamentos da Bíblia, interpretados pela Kissela, nós vamos tentar amenizar aí para que esse mundo seja menos cruel e a gente consiga viver da melhor forma possível. Então, para abrir esse ciclo de conversas, eu escolhi falar sobre o apóstolo Paulo, porque eu não consigo, eu confesso a vocês que eu não consigo entender muito bem a Bíblia, mas eu sinto algo em determinadas passagens e em determinado momento da minha vida eu quis conhecer um pouquinho da história do Paulo, e no qual eu fui e identifiquei alguns pontos de muita sensibilidade desse ser humano tão importante em nossas histórias. E eu percebi que algo nele fazia com que ele buscasse respostas, e uma sensibilidade à flor da pele, a necessidade de mudar, uma fase forte de transição na vida dele, onde trouxe oportunidades, vivências, o tocar de Deus, e que fez ele mudar. Mas mesmo com toda essa mudança, com toda a inteligência, toda a sabedoria de Paulo, ele sentia algo muito especial e muito forte dentro dele, que hoje eu posso, talvez, não estou afirmando, mas posso talvez identificar como uma depressão, onde acomete muitas pessoas, muitos pacientes, e cada vez mais o número está crescendo. Ainda que a Organização Mundial de Saúde fale que é a doença do século, eu não vejo como doença do século, eu vejo como um transtorno que sempre existiu, só que era desconhecido, era discriminado, era mal interpretado, e hoje nós temos um diagnóstico mais efetivo e temos também diversos tipos de depressão
aqui não vai vir ao caso da agora a gente falar de outros tipos de depressão, mas eu quero falar, que eu convidei aqui, se ela precisa da ajuda dela, da sabedoria dela, para falar sobre o apóstolo Paulo, a sua sensibilidade, a sua inteligência, a sua sabedoria, os momentos depressivos, os momentos de angústia. Então, Kíssila, quem foi Paulo? Então, pessoal, Paulo, ele foi um grande apóstolo, né? Ele não era qualquer um, ele era um estudante das leis judaicas, ele era soldado e ele matava os cristãos porque o Império Romano impôs dessa forma, né? Então ele era um perseguidor dos cristãos, até um dado momento da vida dele, que ele tem uma experiência, ele está indo para a cidade de Damasco, para mais uma missão, e ali tem uma história, né? A Bíblia conta que ele cai do cavalo, né? E ele fica cego por 3 dias, e ele, direcionado por Deus, Deus pede para que ele vá procurar um certo homem, que aquele homem daria instruções do que ele deveria fazer. E ali ele fica 3 dias cego, recebe aquela instrução dele, e ele começa a ser tocado por Deus, tocado pelo Espírito Santo, e ele começa a ver que aquilo que ele fazia não tinha tanta coerência assim. A presença de Deus começa a atraí-lo. O coração dele, que muitos veem ele como um homem muito rígido, muito enérgico, mas ao mesmo tempo Paulo tinha um coração quebrantado e sensível para Deus, aos ensinamentos que Deus estava dando a ele, né, os direcionamentos. E hoje ele é conhecido como um grande apóstolo, Paulo, né? Para muitos, depois de Jesus Cristo no Novo Testamento, ele é o cara, né? Imagino, né? Tem um momento, uma passagem, que ele busca a paz. Sim. E que ele tem a necessidade de um socorro no momento de grande angústia. Que daí, então, ele começa a entender por que ele vivia, tinha um propósito, Sim. atrás dessa angústia, dessa dor que ele vivia, porque a gente sabe muitas vezes que na dor existe um aprendizado. Sim, sempre, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz que há um tesouro na dor. Há um tesouro na dor, há uma riqueza, né? E a gente precisa encontrar esse propósito pelo qual nós estamos passando por esse sofrimento, né? Uma vez lendo um livro e a autora diz isso, há um tesouro na dor. E o apóstolo Paulo, ele foi um grande homem, um homem muito famoso, um apóstolo até hoje muito bem conhecido, né? Só que ele era um homem muito sofrido, de inúmeros sofrimentos. Na carta dele, a segunda carta dele ao povo de Coríntios, 2 Coríntios 11, relata ali um pouco dos sofrimentos que Paulo teve. Que ele foi preso tantas vezes, ele foi açoitado tantas vezes. Um dia e uma noite ele ficou à deriva no mar, ele passou por vários naufrágios. Então ele era um homem muito inteligente, muito bem visto, mas ao mesmo tempo muito sofrido. Ele enfrentava muitas lutas, muitas angústias, como você mesma mencionou, e tem uma certa passagem na Bíblia que ele se expressa para Deus, né, dizendo para Deus da fraqueza dele, da angústia, do sofrimento, e Deus apenas chega para ele e diz, não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí ele começa a dizer que ele ia se gloriar nas fraquezas, para que o poder de Deus viesse sobre ele, e esse poder daria forças para ele suportar toda a missão e todo o sofrimento que ele tinha que passar. É muito interessante, é muito forte. Muito. E até eu lembrei aqui de uma passagem que ele relata, pois quando estou fraco, então sou forte. Porque quando Deus disse para ele, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então ele deduz, ele conclui, então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que o poder dele repouse sobre mim, porque quando eu estiver me sentindo fraco, não vai ser a minha força, vai ser a força de Cristo atuando em mim. Por isso eu me torno forte para suportar e vencer. Não era mais a força humana dele, existia uma força divina, né? Uma força espiritual que vinha sobre ele, dando forças para ele continuar a missão dele. E uma fé enorme. Uma fé inabalável, né? Uma fé inabalável. Não tem como olhar para Paulo, ler a história dele e não ver a fé, né? Tanto que tem uma frase, um versículo que ele fecha muito bem já no final da vida dele, que ele diz, acabei a carreira, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É muito lindo, é muito lindo. Concluiu muito. Arrepia, porque ele
Porque Paulo era um homem muito estudado, ele era um homem muito culto, ele sabia muito bem usar as palavras, e se a gente for ler algumas cartas dele, mesmo ele sendo um homem assim aparentemente rígido, ele era um homem que sabia usar as palavras, ele tinha uma doçura nas palavras, ele usava as palavras e você sentia, você sente mesmo, toca na sua alma quando você lê algumas palavras dele. Então ele fecha muito bem dizendo, combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Ou seja, tudo que eu fiz nisso tudo é para a glória de Deus, e eu guardo a minha fé em Cristo Jesus até o fim. Amém. Então, independente da religião de vocês, a fé, ela tem que existir, porque nós sabemos da importância de ter a fé para resistir. E essa sensibilidade eu vejo até com os meus pacientes, todos que têm depressão, tiveram, ou estão melhores, né? Porque tem melhoras. Sim. Graças a Deus, tem fé. Tem fé. E tem essa sensibilidade, que assim, a sensibilidade, ela deixa a gente com essa... Um coração sensível, voltado para Deus, pois né? Pois é, e assim, e não é só o nosso conflito, mas o conflito do outro. Sim, você se torna mais empático também, você se compadece, né? Você sente aquilo. Exatamente. Então as pessoas que têm depressão, que têm essa sensibilidade, elas são sim, são muito especiais. Eu acho que são pessoas extremamente especiais. E fortes, né? E fortes. A depressão, você pode dizer melhor, muitas pessoas estão em depressão porque elas sentem um vazio dentro delas que nada preenche, né? Mas quando elas começam a ter um contato com a fé, vou esboçar aqui a fé em Cristo, porque é a minha fé, né, dentro do que eu acredito. A fé em Deus, a fé em Jesus Cristo, quando você começa a se relacionar com Ele, aquela presença dele vai preenchendo a tua alma, vai preenchendo o teu interior. Ainda que você passe por momentos difíceis, mas você tem onde se agarrar, e aquilo vai te dando uma base mesmo para você não desistir, não sucumbir. Enfim, às vezes a gente só suporta porque Deus está conosco. Às vezes não, a verdade é sempre. Exatamente.